Senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, em seu nome eu quero saudar todas as autoridades aqui presentes. E quero lembrar, presidente, de um homem fundamental para a humanidade, que foi Winston Churchill. O socialismo é a filosofia do fracasso, a crença na ignorância, a pregação da inveja. Seu defeito inerente é a distribuição igualitária da miséria, como nós vimos no episódio venezuelano. Aqui me permito, com humildade, incluir mais um detalhe. Enquanto os socialistas distribuem a miséria, eles forram os bolsos e financiam projetos de poder, que passam muito longe de levar o bem-estar às pessoas. Muito se fala, presidente, na crise humanitária da Venezuela, mas poucos têm a coragem de dizer a verdade nua e crua. O que existe na Venezuela e causa dor aos nossos irmãos venezuelanos é o socialismo. Aliás, o comunismo, o socialismo, o esquerdismo doente, por onde passa, só causa dor e tragédia. E a história da humanidade, particularmente no século XX, mostra isso à exaustão. Da Itália fascista à Alemanha nazista para o mundo livre. Da União Soviética comunista para a Europa Ocidental. De Cuba para os Estados Unidos. Da Venezuela socialista e bolivariana para o Brasil. Agora, presidente, graças ao senhor e ao povo brasileiro, livre do PT, de seus puxadinhos, e hoje caminha celeremente no caminho da prosperidade. Falo de povos que de alguma forma tiveram que deixar suas pátrias, que foram tomadas por projetos nefastos de poder. Em muitos casos, tiveram que deixar pais, filhos e amigos. E uma das primeiras medidas, presidente, tomada pelo ministro Mandetta e pelo nosso presidente, foi acabar com aquela escravatura médico, entre aspas, cubana, que lamentavelmente o Brasil pagou e alguns organismos internacionais fecharam seus olhos quando as pessoas eram obrigadas a deixar seus filhos e filhas lá em Cuba e aqui recebiam apenas uma pequena parte do seu salário. E eu quero lembrar a todos aqui que muitos de nós, a começar pelo presidente Jair Bolsonaro, quando falávamos do Foro de São Paulo, éramos chamados de loucos, como se estivéssemos falando de algo que não existia. Não só existia, como existiu e no caso venezuelano provocou toda essa tragédia. Alguns por desconhecimento, outros porque não convinham desmascarar os projetos de poder constituídos num convescote em São Paulo por Fidel, Lula, Zé Dirceu e Chaves. Hoje, presidente, com as redes sociais, com o ativismo dos brasileiros, não tem mais como esconder esse projeto de poder. Lamentavelmente, alguns ainda insistem em dissociar uma coisa da outra coisa. Ou é por ideologia, ou por interesses que usam essas narrativas para maquiar a realidade e, lamentavelmente, como vimos, desgraçar as vidas das pessoas. Como um defensor da liberdade e da verdade, como caminho para a transformação, quero aproveitar para agradecer publicamente, presidente, o seu discurso na ONU. Como brasileiro, como pai de família, eu senti muito orgulho de ver o nosso presidente na ONU, de cabeça erguida, falar em liberdade, democracia, soberania e, acima de tudo, defender esse novo Brasil que junto nós construímos. Quem não gostou, presidente, foram os de sempre. Primeiro os que perderam a eleição e depois aqueles que teimam em manter viva a chama simbolizada por aquele que mingua a sua chama numa cela da Polícia Federal em Curitiba. Agradeço também a parceria do Acnur, da OIM e do Fundo de População da ONU, senhor diretor, pelo trabalho de parceria no nosso país. Nesse momento, e peço licença, presidente, peço licença, general Fernando,
porque, General Pazuello, o senhor foi vítima há alguns dias de uma agressão indevida. O senhor, que junto com as Forças Armadas Brasileiras, lideram um movimento extraordinário que é o Projeto Acolhida, o senhor prestou um trabalho heróico, de extremo sacrifício, para acolher pessoas, para resgatar famílias e para honrar a tradição brasileira de bem acolher e de solidariedade. Talvez o gesto mais forte que eu possa fazer como civil seja pedir licença ao meu presidente e bater continência ao senhor. Nós não podemos, nesse momento, deixar de agradecer muito, e especialmente ao povo de Roraima. Não deve ser fácil, General Pazuello, de um dia para outro, ver as ruas de Pacaraima, de Boa Vista, receber milhares e milhares de pessoas. É claro que Roraima enfrenta, presidente, as dificuldades no serviço de saúde, nas questões, ministro Abraham, da educação, mas esse povo acolheu com humanidade a milhares de irmãos atingidos pela fome, pela violência e pela tristeza causada por um ditador socialista. A fuga do regime de Maduro já pode ser considerada a maior diáspora da história da América Latina. A Operação Acolhida, que é um modelo de operação de acolhimento de refugiados no mundo, já atendeu a quase meio milhão de irmãos venezuelanos. No governo Bolsonaro, o ritmo desta interiorização daqueles que são considerados ultra vulneráveis, ou seja, aqueles que não têm as menores condições de sobrevivência, já supera a casa dos 2.500 por mês. Presidente, eu lembro bem, e eu não canso e não vou cansar nunca de lembrar, o programa de governo do presidente Bolsonaro, constitucional, fiscalmente eficiente e fraterno. Pois não há nenhuma demonstração maior de fraternidade do que o Projeto Acolhida. Quero mais uma vez agradecer, General Fernando, o trabalho heróico feito pelas Forças Armadas Brasileiras, que por muito tempo nesse país foram desvalorizadas e desestruturadas. Especialmente e curiosamente, os governos esquerdistas. E mesmo assim, General Fernando, as Forças Armadas nunca deixaram de cumprir as suas missões patrióticas. Por fim, agradeço à população brasileira que escolheu Jair Messias Bolsonaro para libertar o Brasil do esquerdismo doente. E eu lembro, presidente, o senhor em cima de caminhões, às vezes a gente fazendo um pequeno vídeo, e o senhor dizendo, um dos maiores problemas brasileiros, ou talvez o maior, além do econômico, é a questão ideológica. E lá eu via corajosamente um homem enfrentar a tudo e a todos, enfrentar o status quo reinante, uma imprensa que tentou lhe destruir muito antes daquele atentado trágico do Adélio, e que lamentavelmente continua, e o senhor que nos comanda, iluminado, inspirado, abençoado e protegido por Deus e pelas nossas orações, vai continuar a fazer esse Brasil que nós tanto amamos, cada vez mais livre e democrático.